Abra tua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Quero pregar uma mensagem que tem um tema: uma glória superior. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. O apóstolo Paulo, nesse trecho de Coríntios, ele vai tratar sobre a nova aliança, sobre a antiga aliança, e vai nos fazer entender um pouco as implicações da nova aliança. E no versículo 7 ele começa dizendo: olha, o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Pergunta: o que foi gravado em letras em pedras? Decálogos, 10 mandamentos, ok? Lá no Monte Sinai, Deus visitou de maneira gloriosa Moisés. E lá no Monte Sinai, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, o decálogo, um padrão básico moral de Deus, no qual se destrincha toda a lei contida no Pentateuco, na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Amém? Paulo está dizendo que esse ministério, ele produziu morte. E sabe o que é interessante? O que é interessante por vezes é que nós pensamos que os 10 mandamentos foram entregues por Deus ao homem pela vontade de Deus. E a grande verdade é que Gênesis revela para nós que os 10 mandamentos não foram entregues aos homens por conta da vontade de Deus, mas por conta de uma decisão dos homens. A palavra fala que lá no Jardim do Éden havia 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, o escritor aos Hebreus vai trazer a revelação e o entendimento que era a representação de Cristo e sua graça. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, por sua vez, era a representação da independência do homem, do desejo humano de não querer ter relacionamento com Deus, uma vez que se ele comesse da árvore, aquilo que era prometido, ou pelo menos um engano lançado pela serpente, é que o homem seria como Deus, conhecedor do bem e do mal. A pergunta que eu te faço é: o que nos faz conhecer o bem e o mal? A lei? Muito bem, a lei. É a lei que nos faz fazer limite entre o que é bom e o que é ruim. A lei é o limítrofe. A lei é a base moral onde nós sabemos o que é errado, o que é certo, o que é bom e o que é mal. Portanto, no Monte Sinai, Deus estava entregando ao homem aquilo que o homem já havia escolhido em Gênesis. O homem havia escolhido caminhar debaixo da lei. E no entendimento bíblico, nós precisamos compreender que essa escolha, na verdade, se baseava na escolha de caminhar por suas próprias pernas, a partir das suas obras. O homem, quando ele deseja a lei, o que ele estava dizendo para Deus é: eu sou bom e eu não preciso de você. Preciso dizer que deu ruim? Deu muito ruim. Porque a palavra já dizia em Gênesis que se o homem comesse daquele fruto, certamente ele morreria. Portanto, o que Deus estava declarando ao homem lá no Jardim do Éden é: se você quiser viver debaixo da lei, se você quiser viver debaixo do teu mérito, você comerá para si condenação. Portanto, a partir do momento que o homem faz essa escolha, o homem assina a sua sentença de morte, e a morte agora entra na humanidade como uma condenação e uma maldição insuperável. Uau! A humanidade até aqui, no século XXI, já realizou grandes feitos. Nós já pisamos na Lua, nós já conhecemos o universo, nós destrinchamos a biologia humana,
Conhecemos acerca do fluxo da água, que ela evapora, que ela cai e ela evapora novamente. Já conhecemos acerca dos animais, da terra, do plantio, da agropecuária. Mas ainda o ser humano não conseguiu resolver um problema e nem vai conseguir resolver. Qual? O problema da morte. O problema da morte é irresoluto, porque o problema da morte é a maldição que havia sobre quem vivia sob o regime da lei, sobre o sistema da lei. E Paulo está dizendo, olha, a lei que foi gravada em pedras, o ministério que foi gravado em pedras, trouxe consigo morte. Trouxe consigo morte por um motivo bem claro e objetivo. Não há nenhum justo sequer, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que ame a Deus. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Portanto, quando o homem diz, eu vou dar conta, e ele não dá conta, o que ele traz sobre si é a maldição, o que ele traz sobre si é a morte. E essa lei era uma aliança de ordem bilateral, ou seja, havia duas partes, a parte de Deus e a parte do homem. A parte do homem era, se você obedecer os mandamentos, eu te abençoarei. Se guardares, se fores fiel, eu estarei contigo. O problema é essa condicionante. Se guardares os meus mandamentos, se obedeceres, se fores fiel. Essa condicional, ela nos coloca em posição, obviamente, de risco, porque eu e você não somos bons. Ou existe alguém aqui que acha que é bom? E nós estragamos tudo, porque de fato, nessa parte da aliança que compete ao homem, eu e você simplesmente não damos conta. Portanto, aí a gente pode talvez concluir, ou na verdade, talvez se questionar, por que Deus deu então ao homem a lei, sabendo que o homem, por causa da lei, morreria? Por que Deus deu ao homem um padrão moral inatingível, inalcançável, sabendo que o homem não conseguiria cumprir esse padrão? Por quê? Sabe por quê? Para que eu e você fôssemos humilhados. Por isso Jesus fala acerca do princípio do reino. Aquele que se humilha será exaltado. Escuta uma coisa aqui, meu irmão. Nós precisamos, de verdade, antes de sermos glorificados com Cristo, sermos humilhados com Cristo. Sem nós entrarmos em um estado de profunda humilhação, não existe conversão, não existe salvação, não existe esperança alguma. Você não é bom, você não é a última bolacha do pacote, você não é o gás da Coca-Cola, Deus não precisa de você, você em si mesmo não tem valor algum, você é pó, eu sou pó, nós somos pó. Quem decidiu atribuir valor a mim e a você é Jesus Cristo. Ele decidiu nos dar valor. Mas sem que saibamos o nosso real valor de pó, nós não podemos alcançar a glória de vasos. Se nós não soubermos que somos pó, nós não podemos nos tornar vasos para conter a glória de Deus. Portanto, a lei foi um instrumento usado por Deus para destruir a arrogância humana. A lei foi um instrumento usado por Deus para destruir a prepotência humana. A lei foi um instrumento usado por Deus para humilhar o nosso orgulho. E por esse motivo, pregadores dão
referenciais ao longo da história, como por exemplo Jonathan Edwards, dizia que numa pregação ela precisa conter 70% de lei e 30% de graça. Porque se nós não passarmos pelo Antigo Testamento, nós não estamos prontos para viver o Novo Testamento. Se nós não passarmos pelo Monte Sinai, nós não podemos entrar em Canaã. Se nós não passarmos pela humilhação da cruz, nós não podemos entrar nas portas do céu. Nós precisamos nos deparar com a realidade. E por esse motivo, quando o homem lá no jardim escolhe caminhar com as suas próprias pernas, Deus ao homem lá no Monte Sinai, o decálogo, os 10 mandamentos, para que o homem tivesse dimensão do problema que ele havia se enfiado, para que ele tivesse proporção do problema que ele havia se enfiado. O problema da lei não é que ela é ruim, como algumas pessoas falam de maneira muito equivocada. O problema da lei é que ela é muito boa. O problema da lei não é que ela é péssima, pelo contrário, o problema da lei é que a lei é muito melhor que nós. E por ser melhor que nós, diante da lei, eu e você precisamos nos humilhar, nos quebrantar, nos constranger, porque a graça, presta atenção, a graça só vai ter o seu real valor quando nós entendemos o tamanho do nosso problema. Sabe por que tem tanto crente convertido ao Evangelho, que vive o Evangelho de temporadas gospel? Porque não entenderam o tamanho do problema. Eles realmente acham que Jesus é uma espécie de mordomo para te servir enquanto você precisa de ajuda no teu casamento. Você não entendeu a realidade do Evangelho da glória de Cristo. A lei, ela nos foi dada como um ato de misericórdia de Deus, para que soubéssemos quem nós somos. O texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, continua dizendo: mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? O modo de viver da antiga aliança é um modo de viver que tem a sua glória. Existe glória para quem vive na antiga aliança. Existe glória para quem vive sobre a lei e não vive sobre a graça. Existe glória para quem vive na força do seu próprio braço e não em confiança em Jesus. Existe glória. Qual é o problema dessa glória? É que ela é desvanecente. Aqui eu vou te fazer entender uma coisa que talvez você nunca entendeu. Pastor, por que quando eu vou em um retiro, em uma conferência de homens e mulheres, por que quando eu vou num congresso de homens e mulheres, eu saio tipo um super crente, super saiyajin gospel, e parece que eu estou pronto para ser arrebatado? Mas passaram algumas semanas, aquela glória que eu experimentei na conferência, aquela glória que eu experimentei no retiro, eu não tenho mais. Por quê? Sabe por quê? Porque a glória para quem vive na antiga aliança é desvanecente. Ela se esvai, ela se perde, ela acaba. Vou falar uma coisa para você. Se você fizer como Moisés, orar 40 dias em cima de um monte, em jejum, pode ter certeza, alguma coisa gloriosa vai acontecer. Sabe qual é o problema? O problema é que essa glória é desvanecente, porque ela está atrelada ao teu mérito e não ao favor de Deus. Ela está atrelada ao que você fez e não ao favor de Deus. O que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que muitos de nós fazem um mix de evangelho e lei, batem no liquidificador e chamam isso de vida cristã. E deixa eu falar uma coisa para você.
Não é possível viver no Evangelho e na lei ao mesmo tempo. Não é possível você confiar no teu mérito e confiar na graça de Deus ao mesmo tempo. E sabe, parece que é muito mais fácil viver a graça. Mas eu arrisco dizer e afirmar para você que não é mais fácil. Por que não é mais fácil? Porque é muito mais fácil, ou pelo menos aparentemente fácil, nós acharmos que temos o controle das coisas. Na graça, não existe espaço para murmuração. Na graça, não existe espaço para ingratidão. Na graça, não existe espaço para minha vontade. Na graça, nós nos humilhamos e nos colocamos em posição de confiança na bondade de Deus. E isso é difícil pra caramba. E por esse motivo, muitos irmãos, apesar de viverem aparentemente o Evangelho, não vivem o Evangelho. Vivem o judaísmo. Vivem um compromisso, uma aliança com Deus baseado no seu mérito, no seu esforço. E por esse motivo vivem de glória em glória desvanecente. E aí você então diz, na época da minha mocidade, naquele tempo que era bom. Sabe por que era bom? Porque na época da tua mocidade você buscava mais a Deus. Agora que você não busca mais, a glória desvaneceu, foi embora. Agora deixa eu dizer algo para você. Esse não é o Evangelho da graça de Deus. Essa é a escolha do ser humano de viver sob o regime da lei, de viver sob o regime do seu próprio esforço. Existe glória para quem está na lei, mas essa glória é desvanecente. Agora olha só o versículo 8. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Paulo está dizendo, ei, o ministério gravado em pedras tinha sua glória, mas o ministério do Espírito, ele ainda é mais glorioso. Quem vive sob a nova aliança está desfrutando, está caminhando para uma glória ainda superior do que a glória que havia na lei. Agora, diferentemente da glória que havia na lei, presta atenção, a glória que existe, baseada no nosso mérito, ela é uma glória de picos, é tipo montanha-russa, sabe? Você sobe, você sente aquela adrenalina e depois você desce, está lá no inferno. Aí você sobe, você fala, vou para o céu, aí você desce, vai para o inferno. A glória de quem vive sob o regime da lei, sobre quem vive sob o regime do seu mérito, sobre quem quer reivindicar algo para Deus, sobre quem quer viver diante de Deus, como por exemplo dizendo, devolve de volta o que é meu, reivindico algo de Deus. Esse tipo de glória é uma glória desvanecente, ela é poderosa, mas ela acaba. Agora, quem vive sobre a graça de Deus, presta atenção, vive de glória em glória, e uma glória cada vez maior. O que eu quero dizer? Se na tua jornada como cristão, hoje, você não usufrui de uma glória maior daquela que você usufruía um ano atrás, você não está vivendo o Evangelho. Você precisa se converter a Cristo, não a religião cristã, a Cristo, a Jesus, ao Senhor Jesus. Se você vive uma vida cheia de altos e baixos na tua fé, você não está vivendo o Evangelho. Porque a glória produzida pelo ministério do Espírito Santo, ela é superior à glória usufruída pelo ministério gravado em pedras. E isso aponta para uma nova aliança. Até então eu falei sobre a antiga aliança. A antiga aliança, a aliança que o homem escolheu viver, a aliança das obras, o mérito.
Deus, por sua graça, misericórdia e favor, decidiu estabelecer uma nova aliança. Qual é o novo nome dessa aliança? Aliança da graça. Ok? Quem já ouviu falar disso? Graça? O que é a aliança da graça? A aliança da graça nada mais é do que Deus cumprindo a lei, as exigências da lei, morrendo no meu e no seu lugar, pagando o preço pelo meu e pelo seu pecado, morrendo a nossa morte, para que eu e você, imerecidamente, possamos usufruir dos termos da nova aliança. Glória a Deus. Aleluia. Sabe por que na fé cristã nós devemos celebrar a ressurreição de Cristo? Muita gente não sabe, acha que porque ele está vivo, legal. Mas sabe qual é o real significado da ressurreição de Cristo? O real significado da ressurreição de Cristo é que ele foi o único homem de toda a história da humanidade, testificado pelos apóstolos, pelos discípulos e pela própria história, como por exemplo Flávio José, um historiador contemporâneo a Jesus. Autenticado pela história, ele foi o único homem que venceu a morte, que no terceiro dia ressuscitou e não voltou para a morte, pelo contrário, foi arrebatado, está à direita de Deus Pai e ainda vive. Quando Jesus é ressuscitado, nós estamos aí. Quando Jesus é ressurreto, quando ele é ressuscitado, sabe o que ele está declarando para a humanidade? O sacrifício deu certo. Quando nós lembramos que Cristo morreu na cruz, nós lembramos que aquilo que nos separava dele, o pecado, através da morte da vida dele, ele pagou o preço e deu certo, ele está vivo, e por isso eu e você temos esperança por meio de Cristo. Essa é a nova aliança. Quando Deus chega diante do homem e diz: você não consegue, você não pode, você não dá conta, você não é bom, mas eu sou bom. Eu sou bom e decidi te abençoar imerecidamente. Eu decidi estender a minha mão sobre você imerecidamente. Escuta aqui, o maior ato que a história contemplou não foi o homem ter pisado na lua, mas foi Cristo ter pisado na terra. Foi o Verbo ter se tornado carne. Foi o Deus, Senhor dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, ter se feito como eu e você, para que vivendo a nossa vida, Ele morresse a nossa morte, para que nós vivamos a vida dEle. Versículo 9. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável da nova aliança. E se o que estava desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando a obra na sua vida é do Espírito Santo e não sua, a obra que ele realiza nunca volta no mesmo lugar do seu passado. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós fomos sepultados com Cristo e agora a nossa vida está escondida em Cristo. Ele diz isso lá em Colossenses capítulo 3. A nossa vida está escondida com Cristo. Sabe por quê? Porque agora em Cristo nós temos uma nova vida. Porque aquilo que Deus opera em mim e em você permanece. Aquilo que nós fazemos não permanece, mas o que Deus faz permanece.
Talvez você não está entendendo a prática disso. Isso tem muita implicação prática. Você não faz ideia quanto. Por exemplo, eu lembro da minha adolescência, quando eu ainda não conhecia Cristo, conhecia a igreja, mas não a Cristo. Eu lembro que eu vivia de retiro em retiro, de glória em glória. E aí então eu ia para um retiro, me convertia, prometia para Jesus que nunca mais ia ver pornografia, que nunca mais ia fumar maconha. Eu lembro que eu chorava na frente do palco, me descabelava e dizia: Jesus, minha vida é tua, não sei o que, papapá e tal. E cara, eu saía do retiro tipo um super saiyajin gospel, pronto para soltar um kamehameha. Mas sabe o que acontecia? Essa glória passava. Mas aqui entende o que eu estou falando? Você entende porque você viveu, você sabe o que eu estou falando. Essa glória passava. Eu dizia então para Deus: Deus, eu vou vencer a pornografia. Eu vou fazer um jejum de 21 dias sem pornografia. E eu fazia. Ia quebrar o jejum. Por quê? Porque era uma glória desvanecente, não era uma glória permanente. Era eu quem fazia, não era Deus quem fazia. Era meu mérito, não era o mérito de Deus. Era minha glória, não era a glória de Deus. Deixa eu falar uma coisa. Se você sabe explicar como o teu caráter foi transformado, duas coisas. Primeiro, o teu caráter não foi transformado, de verdade. E segundo, você precisa conhecer a Cristo. Porque a grande verdade é que caráter transformado, ele só é operado pelo próprio Espírito Santo. Não é mérito, não é esforço nosso, é graça de Deus. E sabe, uma vez que nós temos o caráter transformado por Deus, tudo que eu estou falando, você nunca mais volta a ser a mesma pessoa. Sabe, quando eu conto meu testemunho e falo acerca de quem eu era e de quem Cristo tem me tornado com o passar dos anos no processo de santificação que Ele tem me submetido, é muito peculiar e interessante, porque parece que eu estou falando de uma outra pessoa que eu não sei quem é. Porque de fato o que foi transformado não foi uma atitude, não foi um hábito. O que foi transformado foi um coração, foi uma mente. E sabe o que acontece? A religiosidade cristã está apegada à antiga aliança. Então ela opera na vida dos crentes um tipo de pseudo-transformação. Não é uma transformação permanente, é uma transformação passageira. Sabe o que eu chamo isso? Domesticação da velha natureza. Você aprende a levantar a mão no culto, você aprende a dizer aleluia, você aprende a dizer glória a Deus, mas você continua sendo um marido negligente. Você continua sendo um cidadão ausente. Você continua sendo um filho que não perdoa o seu pai, cheio de mágoas. Você continua cheio de ódios, cobiças. Você continua vivendo sob o padrão deste mundo. Sabe por quê? Porque você só foi domesticado, você não foi transformado. E sabe de uma coisa? Você pode ensinar um porco a latir, mas um porco nunca vai ser um cachorro se ele não for transformado. O que eu quero dizer é que você pode aprender os trejeitos cristãos, mas se o Espírito Santo não fizer uma obra em você, meu filho, você continua sendo o mesmo verme merecedor da ira de Deus. É necessário que uma obra do Espírito seja realizada em você. Paulo está falando a respeito de uma glória permanente que é proveniente do Espírito Santo. E aí Paulo então vai dizer, olha só, versículo 12: portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. O justo viverá pela fé. Qual é a esperança
que nós fomos aceitos, que nós fomos amados, que Deus, por sua graça e misericórdia, decidiu nos salvar. Quantos aqui reservam essa esperança? Quem reserva essa esperança, sabe qual é o teu modo de vida? Viver com confiança. É necessário que você viva com confiança. Daqui a pouco eu vou mostrar para você o que é viver com confiança. Versículo 13. Nós não somos como Moisés. Olha para quem está ao lado de essa pessoa. Você não é como Moisés. Ou pelo menos não deveria ser. Tá bom. Nós não somos como Moisés. Por quê? Como que Moisés era? Ele colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Presta atenção. Sabe qual é o indicador de que talvez você ainda não tenha se convertido ao Evangelho? Sabe qual? O uso do véu. A palavra fala que no momento do sacrifício redentor de Cristo na cruz, o véu do templo foi rasgado, e agora o homem tem acesso ao Santo dos Santos. Amém? É muito interessante o relato do Evangelho, porque a palavra fala que o véu foi rasgado do alto a baixo, dizendo, não foi o homem que rasgou o véu, foi o Pai que rasgou o véu. O véu foi rasgado por Deus, não foi rasgado por nós, foi Deus que rasgou aquilo que nos separava, porque Cristo cobriu os nossos pecados. Agora Paulo está dizendo que nós não somos como Moisés, mas que nós podemos ser como Moisés. Nós podemos estar na era da graça, na era do véu rasgado, colocando um véu sobre o nosso rosto. O que é esse véu sobre o nosso rosto? Moisés colocava esse véu sobre o rosto porque ele tinha vergonha da glória e se desvanecia. Preste atenção, isso aqui é muito confrontador. Talvez você viva o estilo de vida de Moisés. Vive uma vida colocando um véu sobre o teu rosto. E esse véu, eu diria que ele representa pelo menos duas coisas. Primeira coisa, hipocrisia. Hipocrisia. Já viu como o crente, em grande parte, tem uma propensão à hipocrisia absurda? Por qual motivo? Por um motivo bem simples: vive debaixo da lei. Então ele olha para a lei e ele diz, caraca, eu não consigo viver isso. E o que ele faz? Ele mente acerca do que vive. Ele mente. E nós temos trejeitos, posturas hipócritas, que são absurdas. Por exemplo, eu lembro de uma ocasião que teve um irmão que chegou na igreja e aí estava tocando uma música dita secular num dos nossos cultos. E ele chegou até mim e falou, pastor, que absurdo tocando essa música secular na igreja. Aí eu olhei para ele e falei, que música? Aí ele falou, música tal, do cantor tal. Eu olhei para ele, você não consegue perceber o tamanho da tua hipocrisia? Sabe de uma coisa? Se a música que você escuta no teu carro, você não pode escutar na igreja, você não deveria escutar a música no teu carro. E se você acha que pode escutar a música que você ouve no teu carro, você deveria ouvir na igreja. Muitas pessoas, por não conseguirem estar dentro dos padrões da lei, o que elas fazem? Elas colocam uma máscara, hipocrisia. E aliás, esse termo hipocrisia, pela primeira vez, foi usado por Jesus. Jesus falou acerca dos hipócritas, aqueles que usavam máscaras no teatro grego. E ele diz, vocês são um bando de mascarado,
Sabe por quê? Porque vocês ficam cobrando dos outros aquilo mesmo que vocês não vivem. Líderes, pastores dentro da igreja que jogam um jugo pesado sobre as pessoas, como dizendo: ei, se você não ora 1 hora por dia, Deus não ouve as tuas orações. Meu irmão, eu estou para ver pastor que ora 1 hora por dia. Eu conheço muito. Hipocrisia, e sabe, por vezes nós podemos estar vivendo hipocrisia sem perceber que estamos vivendo, e estamos escondendo uma vida. Aliás, a era das redes sociais permitiu muito isso, não é? Vamos combinar, gente. Instagram é um mar de hipocrisia. É um mar de hipocrisia. A fulana terminou o casamento há 2 semanas e vai lá e posta uma foto no Instagram, viva na vida. Está querendo enganar quem? Sabe, existem potencializadores da hipocrisia. E o que Paulo está dizendo é que aqueles que vivem sob a antiga aliança vivem dessa forma, colocam um véu. Esse véu representa, primeiro, hipocrisia, e segundo, eu diria que é ainda mais grave nesse tempo, manipulação da verdade. É bem simples. Quando você não atinge um padrão, o que você faz com esse padrão? Você abaixa esse padrão. Quando, por exemplo, a Bíblia diz: namorados, não transem fora do casamento. Aí os namorados dizem: não, mas eu vou casar com ela, eu estou transando pela fé. O que você faz? Você abaixa o padrão moral de Deus, para se adequar a você, para que você se sinta bem. Quanta gente está fazendo isso? Ah, Deus não queria que nós entregássemos o dízimo. Sim ou não? O Evangelho diz para nós entregarmos tudo. Aí a gente abaixa o padrão moral para nos sentirmos bem, como se isso pudesse resolver quem nós somos. A palavra diz que aquele que não entrega o dízimo está roubando, é ladrão. E não adianta baixar o padrão moral de Deus. Esse é o padrão moral de Deus. Isso que é ser bom. Agora, sabe qual é a questão? Presta atenção. A questão é que o Evangelho, no Evangelho, você não precisa usar máscaras, você não precisa baixar o padrão, porque Jesus te aceitou do jeito que você é. Ele te aceitou sendo você pecador. Ele te amou primeiro. Ele sabia quem você era. Você não precisa tentar enganar ele. Ele sabe quem você é. Talvez a tua esposa não saiba quem você é, mas Deus sabe quem você é. Talvez os teus amigos conseguem ser enganados através do teu Instagram, mas Deus sabe quem você é. Por esse motivo, quem vive na nova aliança não precisa mais usar véu, porque nós não precisamos provar mais nada para Deus. Nós não precisamos mais provar que somos bons, nós não precisamos mais provar que somos morais, nós não precisamos provar absolutamente nada. Talvez você está ficando assustado com isso. Versículo 14. Na verdade, a mente deles se fechou, mas até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Repete comigo: até hoje. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que ainda hoje nós podemos viver como Moisés vivia. Ok? Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Ah, isso é fantástico. Isso é fantástico. Sabe quando os fariseus surpreendem uma mulher em adultério? E aí então, essa mulher surpreendida em adultério é levada para ser apedrejada conforme a lei dizia. Jesus chega até aquela mulher e os fariseus perguntam para ele: mestre, nós matamos ou não matamos? Sabe o que Jesus faz?
escreve no chão, levanta os seus olhos e diz: quem não tem pecado, tira a primeira pedra. E sabe o que aconteceu? Todo mundo foi embora, porque naquele momento eles descobriram alguém que via além das máscaras que eles usavam. E aí sabe então o que Jesus disse para aquela mulher? Mulher, seus pecados estão perdoados, vá e não peques mais. Eu sei que você é adulto, você fez algo errado, você fez algo que não deveria fazer, você machucou a tua família, você machucou o teu marido, mas eu estou te dando uma nova chance, e eu estou te dando uma chance sabendo quem você é. Você não precisa me enganar, você não precisa mentir quem você é. Eu sei que você é adúltera, eu estou dizendo para você, você tem uma nova chance. Vai, não peques mais. Jesus, quando encontra a mulher samaritana no poço de Samaria, Jesus chega para aquela mulher no meio de uma conversa com ela e diz: ei mulher, eu sei que você teve 5 maridos e o homem com quem você está ainda não é casado. Em nenhum momento Jesus condena aquela mulher, pelo contrário, ele diz para aquela mulher: mulher, você está procurando uma água e eu sou a água da vida. Beba de mim e sairão rios de águas vivas no teu interior, água para jorrar para a vida eterna. Eu não te condeno, mulher. Eu sei quem você é, mas mesmo assim eu não te condeno. Porque no Evangelho, presta atenção, nós não precisamos mentir acerca de quem somos, e nem precisamos baixar o padrão moral de Deus. Você tem problema com a homossexualidade, você não precisa dizer que está tudo bem, porque não está tudo bem, é pecado. Mas você pode chegar para Deus e dizer: Deus, eu tenho lutas nessa área, me ajuda. E Ele conhece as tuas lutas, Ele vai te fortalecer e Ele vai te transformar de glória em glória, porque Ele prometeu que faria isso. Nós não precisamos mais mentir acerca de nós não precisamos mais usar o véu. Em Cristo, nosso véu precisa ser retirado. Mas sabe o que acontece? O que acontece na prática, na vida de igreja, é que eu vejo que muitos irmãos vivem com o véu cobrindo o seu rosto. Vivem com vergonha. Vivem com vergonha porque, se te conhecer, vão saber que você não é tão bom quanto aparenta. Se souberem como você trata a tua esposa, talvez você vai ser rejeitado. Talvez você não vai mais liderar. Se souberem que você tem problema com o álcool, não, pastor, eu bebo socialmente todo dia. Uma baita de uma social, né? Se souberem, então vão te rejeitar, vão achar que você não é um crente. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Prefira ser rejeitado pelos homens do que ser rejeitado por Deus. Deus rejeita aquele que vive com o véu, mas concede graça para aquele que não tem vergonha de ser quem é. Deus rejeita o hipócrita, mas estende a mão para o pecador. Deus rejeita aqueles que vivem encobrindo os seus pecados, mas perdoa e aceita aquele que confessa o seu pecado. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés era lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Sabe qual é a maior marca bíblica que um cristão deveria ter? Sabe qual é? Humildade. Vamos combinar que humildade é uma coisa rara na igreja. E não adianta apontar a mão para o pastor, não. Entre nós, humildade é uma coisa rara na igreja. Nós demos espaço ao orgulho, à arrogância, à prepotência. Qual foi a última vez que você confessou seus pecados para o teu irmão? Qual foi a última vez que você contou acerca das tuas lutas? Quando foi a última vez que você viveu dessa maneira?
Sabe de uma coisa? A palavra fala de maneira muito clara, várias e várias vezes no Antigo e no Novo Testamento é repetido. Deus rejeita o orgulhoso, mas concede graça ao humilde. Portanto, a marca do verdadeiro cristianismo é a humildade. Sabe, eu não preciso provar para você quem eu não sou. Eu posso ser exatamente quem eu sou, porque Cristo me aceitou do jeito que eu sou. E Ele está me transformando a partir de quem eu sou. Isso me assusta. Sabe o que me assusta? Há umas semanas atrás, o Espírito Santo de alguma forma falou comigo que eu deveria pedir perdão por alguns erros ao longo do meu ministério. Lá na minha rede social eu peguei com você um texto pedindo perdão acerca de erros do meu ministério. E eu fiquei assustado, porque no meu inbox, a quantidade de gente que veio dizer para mim: pastor, foi curador você pedir perdão, porque eu nunca vi um pastor pedindo perdão. E eu falei: caraca, que raio de pastor está sendo criado no Brasil, gente. Meus irmãos, porque eu me conheço, eu sei de que todos aqui eu sou mais os piores, os pecadores. Eu erro com minha esposa, eu erro com meus filhos. Deus tem me transformado, é verdade que eu tenho me tornado um pai melhor, mas eu erro. Erro demais. Ontem à noite mesmo, eu estava irritado com meus filhos, e eu falei de maneira grosseira com eles. E no momento que eu percebi isso, eu fui lá no quarto deles e falei: filho, Joshua, Zay, me perdoe. Eu falei de uma maneira que eu não deveria falar com vocês, o papai errou. E eu fico pensando, aonde está isso no meio da igreja, cara? Aonde está isso na tua casa? Qual foi a última vez que você confessou que cobiçou a mulher do teu trabalho para tua esposa? Qual foi a última vez que você, mulher, contou acerca dos teus desejos de separação, de divórcio para o teu marido? Sabe, humildade deveria ser a marca de todo cristão, mas infelizmente não é. O mundo nos conhece como um povo orgulhoso, porque de fato somos. Dizemos que somos pecadores, mas não temos a atitude para pedir perdão quando pecamos. Não temos a atitude para pedir perdão quando erramos. Quem se converte a Cristo, o véu é removido. Ora, o Senhor é o Espírito, e aonde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Repete comigo: aonde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Repete de novo: onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Sabe uma coisa? Eu tenho pregado em muitos lugares, conheço muitas igrejas, muitos ministérios no Brasil, no mundo, enfim. Os crentes não entenderam o que é ser livre. A gente canta música, ser livre para comer, para voar, para alcançar. E a gente infantiliza a real liberdade que o Espírito Santo quer produzir. Sabe qual é a real liberdade que o Espírito Santo quer produzir no nosso meio? A liberdade de um ambiente onde nós podemos ser quem nós somos. A liberdade de um ambiente onde a gente pode chorar pelo nosso pecado. A liberdade de um ambiente onde nós sabemos que somos aceitos e podemos falar: eu errei, eu falhei, eu tenho errado no meu namoro, eu tenho errado no meu casamento, eu tenho errado na minha vida profissional, eu tenho pecado, eu tenho sido orgulhoso, invejoso. Onde o Espírito Santo está, ali a liberdade, justamente para que eu e você saibamos que podemos ser quem nós somos, porque somos aceitos por Deus, mesmo Ele sabendo quem nós somos. Ei, em Cristo Jesus você é aceito. Deixa eu falar de novo. Em Cristo Jesus você é aceito.
Isso não é porque você é bom, não, você é ruim. É porque Ele é bom. É porque Ele é bom e as misericórdias dEle duram para sempre. É porque as misericórdias dEle renovam a cada manhã. Se um dia nasceu hoje, é porque a misericórdia foi renovada nesse dia. Por isso que nós podemos ser quem nós somos. Onde o Espírito Santo está, ali há liberdade. Sabe de uma coisa? Eu sinto falta de ambientes onde parece ter muita liberdade para apagar luz, para pintar a parede de preto, para usar tatuagem, para isso, para aquilo outro, mas não vive a real liberdade. Quer viver uma vida de cara limpa, de cara lavada, uma vida que não carrega condenação sobre si, um tipo, um estilo de vida aonde você é quem é, aonde você pode confessar suas lutas e pecados. Indo para a reta final, versículo 18. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, a qual vem do Senhor, a qual vem do Senhor, vem do Senhor. O apóstolo Paulo, ele encerra esse texto incrível, dizendo para mim e para você: ei, quando nós vivemos essa vida cristã de cara lavada, cara de pau, sem vergonha no bom sentido, quando nós vivemos essa vida cristã que não fica tentando esconder dos outros, e não fica banalizando o que é pecado, mas aonde nós podemos, enfim, ser quem nós somos, e ainda assim nós contemplamos a Deus, sendo quem nós somos, dizendo para Deus: Deus, misericórdia de mim, que sou um pecador. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Nós somos transformados de glória em glória, a qual não vem de nós, vem do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Meus irmãos, a obra de salvação quem começou foi Jesus, e a obra de santificação que vai terminar vai ser Ele. Não é eu e você, é Ele que vai fazer. O que nós fazemos, sabe o que nós fazemos? Nós tiramos o véu e não desistimos de buscar a Deus, não desistimos de adorar a Ele, não desistimos de ter uma vida de oração, não desistimos de louvar o nome dEle, de adorar a Ele, de vir à igreja, não desistimos, embora nós tropeçamos, nós não desistimos porque sabemos que fomos aceitos e que Ele nos transformará. Isso é sobrenatural, isso é incrível. Sabe por que é incrível? Porque qualquer pessoa que disser para você 10 passos para ter um casamento melhor, não acredite. Só Deus pode te dar um casamento melhor. Qualquer pessoa que disser para você 5 passos para vencer a imoralidade sexual, não acredite. É somente Deus que pode te dar vitória sobre a imoralidade sexual. Sabe, Cristo está chamando uma noiva que escolheu não viver de uma glória desvanecente, mas viver de uma glória permanente, viver de uma glória que não acaba, de um caráter que é transformado, é real, é um marido transformado, é uma esposa transformada, não é fake gospel, aleluia, não é fingimento cristão, é transformação na vera, é real. Eu era outra pessoa e hoje Deus me transformou. E deixa eu dizer algo para você. Pela graça e misericórdia de Deus, eu tenho contemplado isso acontecer na vida de milhares e milhares de pessoas. Milhares e milhares e milhares de pessoas eu tenho visto Cristo transformando de glória em glória, por um simples fato. Elas decidiram não mais ter vergonha de Cristo e não mais ter vergonha de absolutamente ninguém, porque o véu foi rasgado. E nós somos aceitos. Para quem vive o Evangelho, nós não podemos ser mais como Moisés. Baixa a cabeça, fecha os olhos.
Vamos praticar? Você que está longe de Deus, em pecado, o Espírito Santo tem te incomodado, você tem tentado calar a voz dele, tentado colocar um véu, mas você sabe que está em pecado, você está pecando, está distante de Deus. Se você é essa pessoa, fique em pé no seu lugar. Tira o véu. Não precisa ter vergonha, você é aceito. Você é aceito. O véu foi rasgado para que eu e você possamos ter acesso à sala do trono. E visto que temos tal esperança, demonstramos confiança. Aí no seu lugar, cabeça baixa, olhos fechados, eu quero te convidar a entrar na presença de Deus. Entra na presença dele agora. Entra na sala do trono. A porta está aberta. Chega diante de Deus agora, aí no seu lugar, e começa a falar para Deus acerca dos seus pecados, das suas lutas, dos seus problemas, dilemas. Chama a vaidade de vaidade, chama a inveja de inveja. Pare de banalizar aquilo que é pecado. Vamos lá, vamos lá. Cristo te aceita. Ele te amou, sendo você quem você é. Espírito Santo de Deus, humilha-nos debaixo da tua poderosa mão, coloca-nos em nosso lugar. Espírito Santo, eu clamo a Ti agora, que os olhos que não choram mais pelo pecado, agora possam voltar a verter lágrimas pelos seus pecados. Que o coração empedernido, endurecido pelo orgulho, agora possa ser quebrantado, e mais uma vez eles possam sentir a tua doce mão vindo sobre eles. Você que está no seu lugar, em pé, abra suas mãos como recebendo. Deixa o Espírito Santo te abraçar essa noite. Jesus não te olha com olhos de condenação. Ele te olha com olhos de misericórdia e graça. E nessa noite, todos aqueles que te condenam estão sendo retirados, porque não há mais condenação sobre a tua vida. Espírito Santo de Deus, obrigado porque nós somos livres. Obrigado porque nós não precisamos provar nada para ninguém.
Nós não podemos e não precisamos provar que somos bons porque não somos. Essa é a verdade. Não precisamos provar que somos honestos, íntegros, porque não somos. E nessa noite nós declaramos, Jesus, declaramos que confiamos no Teu amor, que nos aceita e nos abraça, embora as nossas dificuldades. Jesus, eu clamo a Ti, que nessa noite Você esteja transformando homens e mulheres que têm dificuldade na área homoafetiva. Espírito Santo, gere uma glória neles nessa noite permanente. Eu clamo a Ti, Espírito Santo de Deus, que Você esteja derramando da Tua bondade sobre esposas insubmissas, sobre maridos negligentes, violentos. Que a Tua glória visite-os, ó Pai, aonde eles estão aqui essa noite. E essa glória possa os transformar. Espírito Santo, quebra a nossa inveja. Dá-nos um espírito de gratidão, um espírito de contentamento, por sabermos que Você é bom em todo o tempo. Abraça os Teus filhos e filhas, ó Pai. Abraça com a Tua graça, com a Tua bondade. Abraça-os, ó Pai, com a Tua misericórdia. Espírito Santo de Deus, receba-os em Tua presença, Pai, e que de lá eles nunca mais saiam, para a glória e louvor do Seu nome, Jesus. Aleluia, aleluia. Pode se assentar. Olha para quem está ao teu lado, diga essa pessoa, não seja como Moisés. Você pode tirar o véu. Amém? Amém? Jesus te amou, Ele te aceita e Ele te transformará com a glória que vem do Senhor. Deus te abençoe com a graça de Deus.